E aí, provedor, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o E aí, provedor. Hoje a gente está aqui com o Cássio Miranda, que está aí no cenário de telecom há mais de 20 anos, vai contar para a gente aí um pouquinho da experiência que ele acumulou aí, passando desde o setor técnico, setor comercial, gerenciando setores técnicos e comerciais. Então, a gente já começou a bater um papo aqui um pouquinho antes, né, Cássio? Então, a gente vai passar um pouquinho dessas informações e, com certeza, nosso intuito sempre é construir um setor mais forte, mostrar aí insights legais para vocês. Antes da gente começar, quem vem no nosso podcast recebe um brinde especial. Cássio, opa, aqui o nosso boné. Esse aqui não é tão diferencial. Muito obrigado. Mas bonito, o boné é um item exclusivo para quem participa do nosso podcast. Muito bonito o boné. Muito obrigado, Arthur. Hoje a gente está aqui com o José também, que vai ser nosso co-host aqui, né, que vai ajudar e colaborar aqui no nosso bate-papo. Senhores, podem, né, Cássio, primeiro se apresente, né, conte um pouquinho aí de quem é o Cássio, para a gente começar a conversar aqui. Muito boa tarde, Arthur. Boa tarde, José. Quero dizer que é um prazer estar aqui nesse podcast com vocês. Eu sou o Cássio Miranda, já trabalho com telecom há quase 20 anos, completando 19 anos agora nesse ano de 2025. Deixei o Cássio um ano mais velho, gente. Arredondei. E eu sou formado em administração de empresas, também sou formado em redes de computadores. Como você já bem disse, trabalho no setor de telecom há longas datas e passei diversas experiências, né? Tanto no setor técnico quanto no setor comercial. Enfim, são diversas histórias aí, né? Desde pérolas do suporte quanto atendimento a grandes provedores, né? E quero novamente dizer que é um prazer estar aqui e que bom que nós podemos reservar esse tempo para bater esse papo. Com certeza, satisfação é toda nossa te receber aqui pra gente, principalmente a parte das pérolas da telecom, a gente vai debater isso aí, que é um negócio que a galera gosta bastante. José, quer complementar? Boa tarde, pessoal. Já conhecíamos o Cássio, né? Já faz algum tempo, parceiros, visitas, eventos que participamos, e aí cada vez mais a gente vem fundamentando essa parceria de longa data, e vai ser um prazer, né, mais uma vez a gente estar junto com o Cássio e receber ele no nosso podcast. Bom, começando, Cássio, acho que o primeiro ponto interessante da gente conversar é como é que foi sua experiência dentro do suporte, né? Você falou uma coisa muito interessante no nosso bate-papo prévio, que você angariou uma bagagem de conhecimento técnico e que tinha problemas comerciais ali que o vendedor não entendia da parte técnica, ele fazia aquela venda crua, né? Nada consultiva pro assinante. E você que passou pelo técnico, você acabou trazendo essa bagagem, né? Então, assim, conta pra gente como que foi adquirir essa bagagem e o que você via nisso aí de diferença na hora de fazer uma venda. Que eu acho que hoje isso é um ponto que dói bastante no provedor. Com certeza. A minha experiência em relação à questão de trabalhar no suporte é justamente você entender o produto internet, como funciona, todos os protocolos, TCP/IP, né? E por trabalhar com o suporte, o que foi super importante na minha trajetória foi justamente lidar com pessoas, né? Então, trabalhar no suporte é lidar naturalmente com pessoas com problemas, né? E bravas. Bravas, exatamente, porque diante de uma assinatura que ele tem, a partir do momento que ele tem o direito de reclamar, né? E é justamente um direito. Confesso, Arthur, que nos primeiros dias, nas primeiras experiências, você ficava muito apertado, assim, poxa vida, né? As pessoas falavam ali palavras de baixo calão, e você ter que aguentar aquilo, poxa, uma empresa que tá com problema, eu tenho que ouvir tudo isso. Mas durante esse processo de suporte, tive sim a ideia de estudar como funcionava a internet, e eu desenvolvi um método de conversar com essas pessoas da forma que elas estavam ali te pressionando. Então, por exemplo, um cliente me ligava e reclamando, falando o pior sobre essa pontinhos de internet. Pontinhos. E o que acontece? Eu não tentava jogar na defensiva, porque quando eu jogava na defensiva, virava um embate entre nós, entre o suporte e o cliente, eu não conseguia trabalhar, porque ele ficava te ofendendo,
porque queria aquilo de uma maneira mágica. Então, a forma de se associar ao cliente, eu concordava com ele. Eu não acredito que esses pontinhos não estão funcionando. Olha, cliente, mas eu estou aqui para poder tentar te ajudar da melhor maneira possível. E aí a gente conquistava o cliente e conseguia se sobressair, né? Então, em relação à questão, depois, passado por essas experiências do suporte, trabalhar com o comercial era novamente lidar com gente, né? Então, lidar com pessoas e saber argumentar, depois que você já tem um estudo, acredito que não somente o suporte, mas também uma faculdade em relação a esse setor, fez toda a diferença na hora de você conseguir argumentar sobre as suas metas de vendas, a sua forma de tratar, mas de uma maneira muito tranquila, de acordo com o que o cliente precisava. Então, fazer uma venda consultiva é você abrir os olhos para identificar o que aquele cliente está precisando, para você olhar para o seu portfólio e falar, olha, você precisa disso aqui, né? E também, cada produto, você também saber os diferenciais. Eu acredito que isso fez toda a diferença. Eu acho que indo nessa linha, é uma coisa que a gente discute bastante hoje, né, junto com a gestão da Intellect, que é o que você falou, sobre o vendedor ele ter a técnica, né, basicamente ele vir da operação, ele vir de um atendimento, ele entender sobre o produto ou o serviço que ele está fazendo, e aí depois ele vai para o comercial e ele se destaca. Então, na minha maneira de pensar, no meu modo ali de agir com a equipe, eu penso que é muito mais fácil a gente transformar um vendedor, né, um técnico em vendedor, onde ele já tem a técnica e a gente vai auxiliar, né, e orientar ele todos os trâmites e pilares da venda, do que basicamente a gente ter um vendedor e ensinar a técnica. Eu acho que se a gente colocar os dois, né, elencar essas duas pessoas exatamente na mesma posição, no final da corrida, a gente vai ter o vendedor técnico, né, ele numa posição muito mais sólida, né? Então, isso que você falou, até, né, você já disse que isso foi um facilitador, mas você acredita que realmente isso aí foi um diferencial, ter toda essa bagagem para que no comercial você tenha toda a compreensão do cliente, de todos os cenários, resolver os problemas dele? Você acredita que isso foi um diferencial hoje de você lá atrás e do Cássio hoje com a sua empresa? Com certeza. Como você bem disse, a parte técnica ela faz total diferença na hora de você atender um cliente, né? Eu acredito que nós que trabalhamos num comercial de um setor que é totalmente técnico, é super importante você saber esse lado técnico. E mais, o que eu posso dizer é que nós, vendedores desse setor técnico, somos formadores de opiniões. Então, seja lá desde o suporte que eu atendia e resolvia um problema, na primeira vez, podia passar 1-2 anos, o cliente retornava e ele queria falar com aquela pessoa. Por quê? Porque você acaba influenciando as decisões que ela tomava, né? Que ela toma. Então, é muito semelhante ao setor de telecomunicações, ao setor de TI, né? Eu trabalhei antes mesmo de trabalhar com telecom, eu trabalhei com TI também, então era natural ouvir do cliente ali, Cássio, qual que é o antivírus que você utiliza? Porque eles querem se associar com você. Então, a parte técnica faz total sentido em relação à questão para você se desenvolver ali comercialmente. E acredito sim que é mais difícil uma pessoa que tem um perfil mais comercial desenvolver a técnica, porque aí ele vai ter que estudar, né? Então, quem já tem esse perfil mais comercial, ele está acostumado a vender. Então, ele não vai vender somente telecomunicações. Ele vai se preocupar em vender, de repente, outros periféricos, produtos de outro setor, né? E estudar realmente é algo que dá trabalho, toma tempo. É, né? Difícil, não é muito simples de entender. Não é simples, exatamente. E, ao meu ver, assim, é algo que faz total sentido entender a parte técnica. Bacana. A gente vê que, nesse sentido, aquele que tem o dom comercial, ele tende a ir mais pelas técnicas de persuasão e mais por técnica de convencimento do que propriamente a parte técnica. Porque, igual você disse, muitas vezes ele não tem essa bagagem e ele não vai ter esse ânimo de pegar essa bagagem. Porque
Se o cara é habilidoso ali vendendo, ele bate no peito e fala, eu vendo qualquer coisa. Só que a hora que a gente chega em algo técnico, não é qualquer coisa. É algo que o cliente, ele espera de você um conhecimento. Ele espera que você saiba um mínimo ali, e é o que você passou que eu achei bem interessante. Você vira um formador de opinião. Então, se você demonstra isso, o cliente sente muito mais confiança com quem ele está contratando, e isso passa uma credibilidade muito maior para a marca que você está representando. Então, isso é um diferencial. E a pessoa que tem a habilidade de venda só, e que não busca o complemento técnico, ele vai só na técnica do fechamento. Técnica ali de persuasão, persuadir o cliente, mas ele fica meio raso naquele... No que é o técnico que ele tá vendendo. Ele sabe ele tem o cardápio ali, mas ele não sabe a fundo o que significa cada um daqueles números que estão ali dentro. Eu acho que casa muito bem com o que a gente tá discutindo aqui, que são duas frases que eu gosto de comentar com a equipe, né? Que é onde você tem uma pessoa talentosa que não se esforça, e onde você tem uma pessoa, no caso, que ela não tem o talento ali de vendas, mas ela é uma pessoa muito esforçada. Então, ou seja, ela vai vencer o talento. Só que se o talento se esforçar, não tem como comparar com a pessoa mediana que se esforça. Então, a pessoa com talento, ela larga na frente. Só que a grande maioria das pessoas que tem talento não se esforça. Então, por isso que a pessoa técnica que se torna um vendedor, porque ela vai se tornar uma pessoa muito esforçada, ela vai superar o talento. Falando um pouco mais comercialmente, em relação a isso que você comentou, eu penso que a parte comercial, a parte de vendas, ela é um processo, né? Eu participo de um grupo de networking que trabalha muito o VCR, né? Que é visibilidade, relacionamento, VCR é visibilidade, credibilidade e rentabilidade, né? Que significa VCR. Na minha opinião, as pessoas compram porque compram baseado em 3 fatores, né? Que é disponibilidade, relacionamento e experiência. Então, isso trazendo para outro tipo de produto, qualquer tipo de produto. Por exemplo, hoje é muito comum as pessoas comprarem iPhone, né? Por que se compra iPhone? Porque umas pessoas vão falar, eu gosto por causa da câmera, porque não trava, né? Não é a melhor câmera, a gente sabe. Então, mas justamente ela busca isso e ela compra aquilo por conta daquilo. Talvez ela não conheceu nem outro, mas aquilo que foi apresentado para ela compra por isso. Outras pessoas compram por conta do suporte. A Apple, se der um problema no seu telefone, ele troca seu aparelho. Então, tranquilo. Então faz esse, da minha visão, faz sentido esses 3 pilares, que é disponibilidade, a disponibilidade de ser atendido, de ser rápido, de não travar, de relacionamento, como que é o suporte, como que eu consigo, se um cliente do setor de telecom, ele precisa do seu provedor de internet e ele não tem um relacionamento, pode ter certeza que é questão de tempo que ele vai cancelar. Então, o relacionamento e a experiência de uso, né? Eu vejo alguns provedores do mercado que aplicam, que ele vende ali o plano de 500 megas, mas ele limita o cliente em 650 megas. Então, quando o cliente vai fazer o seu teste de velocidade, a experiência dele é outra, né? Então, esse é um dos pontos de experiência, mas tem vários outros. Nós vemos muito falar sobre SVA hoje, né? Que é justamente trabalhando essa questão da experiência. Então, o processo comercial, ao meu ver, é baseado nisso aí, né? E ocorre também, falando num processo de comercial das pessoas que não vão para frente, que às vezes faz uma venda e depois não consegue fazer novamente, não consegue se destacar, porque, ao meu ver, peca nesses pontos. Relacionamento de um vendedor. Ele tem que conhecer o cliente dele para fazer uma venda consultiva, entender as dores do cliente, ver como ele consegue resolver isso. E hoje, no processo comercial, a pessoa estar inserida num processo comercial, ao meu ver, Arthur, ela tem que gostar de gente. Primeiro passo. Passo número 1. E gostar de gente envolve você se relacionar. Então, não é somente pegar um produto e tentar vender para uma pessoa e nunca mais voltar. Então,
é importante hoje a utilização de sistemas que auxiliam o vendedor, como CRM, entender que dia que é o aniversário do cliente, entender, ter uma programação, uma agenda para poder sempre estar refalando com aquela pessoa, porque, ao meu ver, hoje, aqui no Brasil, as pessoas gostam muito de ver tudo que é ruim. Então, quando nós tratamos dos nossos clientes, você acaba dando vamos dizer assim, que você faz um carinho no cliente, né? Porque é tanta notícia ruim, né? No dia de hoje, né? Se a gente olhar, o brasileiro, ele almoça vendo coisa ruim. Notícias ruins, né? Então, são pressões de que a economia não tá legal, que a política não tá legal, que a segurança está abalada na cidade que vive. Então, o vendedor, quando ele se relaciona, é um processo gostoso de se relacionar com as pessoas, né? Você realmente, verdadeiramente entender o que a pessoa está precisando, às vezes não pode nem estar relacionado a telecomunicações. Às vezes nós vamos abordar um pai que está com um problema com o filho, que ele só quer desabafar. E nesse ponto, o relacionamento é importante, né? Então, eu acho que hoje o que o pessoal mais peca hoje é nessa questão do relacionamento, de quem não vai para frente. Então, o relacionamento é um ponto-chave para quem quer vencer no comercial. É aquele vendedor que ele entra em contato com o cliente só para vender. Única e exclusivamente quando ele precisa vender alguma coisa, né? E é o que não faz o relacionamento. Porque isso acaba gerando uma relação chata com o cliente, né? O cliente, a hora que ele vê o número tocando, pô, o cara tá querendo me vender alguma coisa. Agora, quando ele faz o relacionamento, o cliente tira totalmente esse freio, porque não necessariamente ele vai estar te vendendo. Às vezes ele tá te ligando, o vendedor tá te ligando ou tá te mandando mensagem para parabenizar do seu aniversário ou para falar de alguma coisa, mandar algum lembrete ali de alguma coisa, mandar uma informação importante. Então, é bem interessante essa questão de se relacionar com o seu cliente para que ele não ache que você é o 0800 chato que fica o tempo inteiro marretando ele em compra isso, compra isso, compra isso. Né? O setor de telecomunicações ele está muito ligado à questão do que nós olhamos aí vários gurus na internet falando. É conexão. Nós temos que realmente estar conectado com o cliente, entendendo as suas necessidades. Independente se você vai vender aquele momento ou não. Na minha história, eu teve clientes já que eu fiz uma visita para ele e fiquei visitando ele ao longo de 5 anos sem ele fechar nada. Olha e só. Chegou um dia que meu telefone tocou. Cássio, olha, estou precisando do seu serviço. Então, é um trabalho de relacionamento que... o que acontece? Que é como se fosse um plantio, né? Que você sai, o vendedor, o comercial, ele sai justamente plantando a sua semente. Assim como o agricultor que planta a semente e ela demora a nascer, precisa regar, né? Precisa ter todo aquele processo. E hoje, no processo de rouba-monte, que aí os provedores, nós sabemos como que tá, né? Porque o que eu falo, José? Antigamente, aí, há 4 anos atrás, antes da pandemia, a realidade é que um provedor, ele abria, ele colocava um ponto comercial e as pessoas iam atrás comprar, né? E aí, até a pessoa que estava ali na frente, ele era comissionado porque vendeu. Ao meu ver, isso não foi uma venda do provedor, foi uma compra do cliente. Exato. Então, né, e o processo de venda é realmente um processo de buscar, né, de ir atrás para conseguir o êxito nesse setor. O que você falou dos processos comerciais na verdade, é o que faz sentido, é o básico, né? Porque o vendedor sem processo, a equipe sem processo, ela não consegue performar. Então, você precisa saber das características do cliente. Eu acho que a gente precisa ser apaixonado pelo problema, né? Pelo problema do cliente. Então, tem muitos grupos de network que a gente participa. Quando a gente participa com o intuito de gerar relacionamento, de ver quais são os problemas das outras empresas, para que a gente possa também entender ali, né, onde a gente pode ajudar e o que essas pessoas elas possam ajudar com a gente, né? Ou seja, uma troca de experiência. Só que muita gente vai para esses grupos já desde o primeiro dia querendo vender. Ela não tá nem aí pelo relacionamento, ela não tá nem aí pelo conteúdo, por aprender. Então, a pessoa que ela tem essa mentalidade, para mim, ela já tá derrotada. Ela tem um tempo ali
de rampagem que pode ser que esteja dando certo, né? Que eu desacredito, mas que no médio e longo prazo ela não vai ser bem sucedida, né? Então isso é muito importante. E o que você disse dos provedores de internet, né? Na sua primeira fala lá atrás, sobre resolver o problema, né? Do pessoal já entrar reclamando, já te ligar e xingar e etc, né? E você falando, né? Que também ali em conjunto com ele entendia, né? Você entendendo do cliente, né? Ou seja, você partiu desse pressuposto desde o começo. Só que eu acho que uma coisa que é unânime no ramo de provedores de internet é que a primeira coisa, eu acho que o fator fundamental que todos acertam, independente do menor ou do grande, quando eles começaram, que é o link. Eles sempre foram preocupados com esse ponto, né? Porque a qualidade do cliente. Então, todos eles prezavam pelo um bom atendimento e um bom suporte. Então, acho que só que eles não souberam explorar bem essa característica de lá para cá, que foi onde distanciou o pequeno, o médio do grande. Então, o que você pode falar pra gente? Você já pegou diversas operações, já teve características ali, né, na sua alçada, né, na tela do seu notebook, dentro do TI ali, do monitoramento, diversas possibilidades, diversos provedores com as suas características. O que você pode compartilhar com a gente que você entendia o que um era bom, o que outro era bom, o porquê que fez ele se tornar um médio e grande, né, acompanhando toda a gestão, todos os empresários, todas as pessoas envolvidas. Qual que é a lição ali que você poderia dar como uma virada de chave desse pequeno provedor para o médio e grande provedor? Sem dúvidas, eu imagino que um bom planejamento, José. Os provedores que eu conheço, aqueles que implantaram processos, aqueles que tiveram procedimentos, aqueles que acompanham as métricas do seu provedor, hoje, com certeza, o que eu conheci lá atrás, que estão hoje, são os maiores, né? Então, eu acho que eles começaram de uma maneira ordenada ali, né? Com processos, e são processos que são reavaliados com o tempo. Então, aqueles que ficaram somente trabalhando como um provedor através do feeling, hoje vamos fazer isso, hoje vamos fazer aquilo, ele ficou somente apagando fogo. Então não tinha um processo muito bem definido, e acredito que até mesmo no que a grande maioria hoje reclama, que é conseguir bons colaboradores para a empresa, isso os prejudicaram por não ter processo. Então, a partir do momento que tem um planejamento e processo, o provedor ele começa a se destacar a ponto das pessoas comprarem a ideia, né? Então, ele tem mais facilidade para contratar. Então, nesse ponto, em relação de quem deu certo para quem não deu certo, sem dúvida, planejamento, processo, acompanhar, ter um bom planejamento de precificação. Hoje, o que eu vejo é que os provedores eles ficam brigando por velocidade, né? Cada vez a velocidade. Mas será que a velocidade hoje é um diferencial? Perceptível pelo cliente, perceptível né? para o cliente. Um cliente que tem 500 megas, ele aumenta para 750 megas. O que vai mudar? Será que mudou algo? Ao meu ver, a questão da velocidade é importante, sim. Mas, como eu já falei há pouco, o relacionamento, você criar uma experiência legal para o cliente, né? Eu conheço provedores de internet hoje que o técnico que vai fazer a instalação, ele não tem notebook. O processo é feito totalmente por automação para evitar o erro do técnico, o erro humano. Então, isso é muito legal, porque o que acontece? Você evita erros humanos, né? E garante, inclusive, além de conseguir fazer essa instalação sem notebook, ele vai lá e instala a ONU, o roteador, as configurações sobem de maneira automática, e quem fecha a ordem de serviço não é o técnico, é o cliente. Eu conheço provedor, Arthur, que o técnico ele está preocupado em saber hoje se o sinal Wi-Fi está chegando no banheiro do cliente. E isso é diferencial. Isso é cuidar da experiência. Não é somente... Ele tá preocupado em não deixar o cabo aparente. Ele está preocupado em garantir que em toda a residência do cliente, da sala até a edícula,
e a parte superior, se for sobrado, que em todo lugar vai pegar o Wi-Fi. Então, já tem uma estratégia de rede mesh hoje, que é super importante. E esse, ao meu ver hoje, para quem vende banda larga, os vendedores de banda larga, eles ficam procurando a dor. E ele vai ali perguntar, seu sinal funciona em toda a residência? Se o cliente falar que não, que às vezes é muito comum isso ocorrer, ele tem uma oportunidade de vendas. Exato. Né? Então, ao meu ver, ainda nos dias atuais, depois dessa pandemia, onde hoje todo mundo tem internet, os provedores que atendem os seus clientes, eles precisam cuidar dos seus clientes, saber se está tudo certo, fazer um trabalho de feedback, né? E, ao meu ver, isso ainda no futuro vai diferenciar, ainda assim como diferenciou lá atrás, que é novamente planejamento, processo, cuidar da disponibilidade, do relacionamento e da experiência do cliente. O que você falou é muito verdade, porque hoje todo mundo está preocupado em fazer o extraordinário. Só que fazer uma coisa muito mirabolante, algo que ninguém esteja fazendo. Só que quando a gente, né, comenta e fala que tem que fazer algo que ninguém esteja fazendo, é o básico bem feito, que é o que você acabou de falar. O que tem de sobrenatural você perguntar para um cliente se funciona no banheiro? Não é nada, tipo assim, radical, onde a pessoa tem que ficar bolando ideias e ideias. Não, é basicamente o básico. Por quê? Porque entende do relacionamento, entende do negócio, entende da dor do cliente. Sim. Então, essa é uma pessoa muito boa de relacionamento. Por quê? Porque ela está indo na contramão e ela está fazendo o básico ser algo extraordinário. Sim, e faz total sentido entrar no banheiro, né? Porque hoje, Sim. Antigamente, as pessoas onde mais usa hoje, né? liam jornal, então a pessoa senta lá e fica. Hoje as pessoas estão muito conectadas, né? Onde a pessoa tem paz da esposa, né? Ela vai pro banheiro, vai mexer no celular. Ela vai atualizar as redes sociais, ver um vídeo ou de humor. Vice-versa, né? Ou vice-versa. Sim. Mas você chamou a atenção de pontos, Cássio, que a gente debate bastante na empresa, que é sobre profissionalizar o negócio. Todos esses pilares que você levantou são sobre profissionalização. A gente, nesse ponto, eu concordo muito contigo que quem enxergou o provedor como uma empresa, como um business, essa pessoa cresceu. Porque ela foi atrás de processo, ela foi atrás de transformar aquilo ali na maneira mais profissional possível. E não o apagador de incêndio. O apagador de incêndio é aquele cara que ele tá com o provedor aí há 10 anos, ele ainda tem 1.000 assinantes. 15 anos, ele ainda tem 1.000 assinantes. E aí você vê um cara que tem um provedor há 5, 6 anos, ele tá com 10.000 assinantes. Onde tá a diferença? Ele profissionalizou o processo dele ao extremo. Isso aí que você falou do técnico chegar e ele não precisar fazer nada, cara, isso aí é o nível, digamos assim, superior do cara que se preocupou em montar uma estrutura onde o técnico ele não vai lá pra fazer o trivial, que é só ligar e ativar ali. Ele já vai pensando em outras possibilidades para ofertar pro assinante uma experiência melhor. E esse assinante, com certeza, a tendência dele ficar na base é infinitamente maior. Se você fizer um teste de LTV desse assinante aí, é muito maior. A tendência de você conseguir depois vender um outro serviço para ele é infinitamente maior. Por quê? Porque a experiência ali no check-in dele ali, que foi a ativação, é diferente. Então, é bem interessante você ter comentado isso aí com, digamos assim, com mais bagagem, mas a gente vê é uma característica comum. O provedor que entendeu como negócio, e não só como oportunidade, ele conseguiu profissionalizar e hoje é os caras que estão vendendo um provedor aí por 30, 40 milhões, estão aposentando e indo pra Disney. É isso mesmo, porque ou seja, a gestão, os processos ali, os procedimentos, eles foram todos profissionalizados dentro dessa empresa, dessa gestão, e fez com que algo mais precioso de uma pessoa, de um colaborador, é o tempo. Então, ou seja, antes ele cobrava do atendimento, só que do atendimento do relacionamento. Só que o técnico, ele só queria fazer ativação. Ativar, morreu, vamos para a próxima, porque ele ganha pela ativação. Né? Muitas vezes ele é comissionado por cada ativação. Ou seja, essa ativação ela foi muito rápida. E aí ele conseguiu entregar o que ele era cobrado antes. Só que aí é onde diferencia, né, os meninos dos homens. Ele conseguiu fazer o relacionamento, se preocupar em entender se funciona lá no quarto, na edícula, dentro do banheiro. E aí
aí a pessoa lá do outro lado, né, quem vai contratar a internet, ela acha que a velocidade, quanto mais velocidade, mais longe chega, né? Então, cabe à pessoa da ponta ela entender e explicar ao ponto de esses clientes terem a confiança, né, de que não, cara, não é a velocidade, é isso aqui, ó, vamos montar sua rede, olha, tem parede, tem vidro, tem isso, tem aquilo. Então, não vai ser a velocidade que vai fazer funcionar. Então, esse cara tá preocupado com isso. Eu acho que realmente é ter o cliente final ali como foco mesmo, né? Atender o cliente como se fosse para ele, né? E acredito que olhando para as métricas, esses provedores que já implantaram esse sistema que eu falei para vocês, eles já notaram que, né, às vezes perde o cliente por às vezes algo que é simples para ele poder resolver, né? E como você comentou também, entre os provedores que cresceram, outros que ficaram para trás, eu vejo também que antigamente, quando tinha ali a parte do via rádio, o dono do provedor, a empresa, falava, olha, eu atendo a cidade de Londrina. E ele criava na cabeça dele que ele atende a cidade inteira. Esquece que tem muita gente para poder atender, né? E o que acontece? Quando entrava um concorrente, eles ficavam brigando entre eles, né? E eu vejo que esse é um problema. Ainda vejo isso muito acontecer, porque quando se fala concorrente do setor de telecomunicações, eu faço uma reflexão que, na verdade, o que é concorrência? A concorrência é nada mais, nada menos do que a empresa, não precisa ser um provedor, é a empresa que consegue tirar dinheiro do bolso do meu cliente. Então, o que acontece? As pessoas ficam brigando. Então, a mensalidade é R$ 99,90. Aí a briga vai para onde? Para o preço, não vai para a qualidade. É R$ 99,90, R$ 89,90 o outro. Aí o outro vê, não, agora eu entrego o dobro da velocidade por R$ 79,90. E aí acaba que nós perdemos a qualidade também, né, do serviço. É necessário, é um setor que já é difícil contratar, né? É um setor que, querendo ou não, é dolarizado. E nós sabemos que dependemos do mercado internacional para fazer tudo que fazemos. E a briga ser em cima de preço é muito complicado. E essa briga entre um e outro, né? Eu me lembro que tinha uma situação que eu passei uma vez com um amigo, que tinha um provedor que... eu trabalhava para uma empresa que ela fornecia lá 300 megas a R$ 99,90. Aí teve um promocional, em vez de ser 350 megas por R$ 99,90. E eu vendia internet para o concorrente da cidade. O concorrente da empresa que eu trabalhava, que estava oferecendo os 350 megas. E todas as vezes que tinha um promocional, essa pessoa me ligava, o cliente me ligava. Cássio, mas assim eu vou cancelar o link com vocês, porque assim não dá, porque... Aí um dia, e era recorrente essas reclamações, né? E essa pessoa até, inclusive tive com ela recentemente, ela me agradeceu pela fala que eu falei para ela, que eu tive uma reunião dentro da empresa dela e falei, olha cliente, o crescimento da sua empresa está aqui dentro, não está lá fora. Se você ficar buscando as estratégias que outra empresa está fazendo, seja a nossa, ou seja qualquer outra, você não vai sobreviver. Então, as estratégias têm que ser aqui dentro. E aí eu me lembro que, a partir disso, essa empresa começou, porque não tinha, implementar processos, né, dentro da empresa. E hoje ela cresceu, ela está no mercado, né? E para você ver, muitas vezes o provedor ele fica prestando atenção no que o concorrente dele está fazendo e esquece de fazer de fazer a lição de casa, né? Então, esse ponto eu vejo que é necessário, como nós estávamos falando, ter uma ideia do que o cliente está precisando, mas também ter uma união com o setor. Eu vejo o setor hoje, através das associações, comprando a causa realmente do pequeno e médio provedor, né? E isso é importante, né? Se eu tenho o concorrente da minha cidade, tem algumas cidades ainda que o pessoal trabalha via rádio, né? Sim, tem alguns clientes que trabalham no rádio. E fica uma briga de canal, que um coloca no mesmo canal do outro, e aí cai, fica uma interferência gigante.
E, gente, eu acho que É muito fácil de arrumar isso. Eu acho que o cliente ele faz uma seleção natural quando você trabalha com qualidade. Com certeza. Né? Então, isso é natural. E eu acho que brigar entre o seu concorrente não é um caminho saudável. Eu acho que vale a pena trocar uma ideia juntos, né? Participar de associações, participar de eventos, né? Ver o que nós podemos fazer para o nosso setor melhorar. E eliminar essa ideia da briga de preço. Porque, na verdade, se nós cada vez mais pensarmos em ficar baixando o preço para o cliente final, o setor não vai melhorar, ele vai piorar. Porque nós já não temos profissionais e sem recurso, e aí eu acho que fica uma situação muito difícil. Aí você tá sobrevivendo, né? Você tem uma empresa para sobreviver, né? Então, exatamente. Porque daí você tá aí realmente a saúde mental do cara é onde ele vende para preço de banana, que é exatamente o que o concorrente dele quer, né? Sim. Que ele coloque o preço lá embaixo para ele poder comprar, né? Então, só que a gente vê muito isso dentro do cenário de provedor porque é o mundo que a gente vive, né? A nossa fala diariamente. Só que num todo, né? Hoje é muito difícil de você... É óbvio que tem alguns ramos onde tem uma abertura muito maior para você ter as ideias dos grandes, dos pequenos, o que tá dando certo em uma que você pode replicar na outra. O pessoal pensa que é muito ruim você elogiar as boas ações que os concorrentes estão fazendo. É óbvio que a gente não vai ligar no concorrente e falar, caramba, parabéns porque você tá fazendo um negócio legal. Mas se a gente se encontra... Não tem o porquê da gente não falar, pô, legal o que você tá fazendo, né? Então, ou até mesmo ter aquela abertura de, cara, o que você fez que mudou, né, dentro da sua gestão, ou algo que você fez que você possa compartilhar, eu tô nessa virada de chave. Se o pequeno, que tem ali basicamente a mesma quantidade de cliente que você, não puder fazer isso, então vai atrás de um grande, porque o grande ele não vai estar olhando para a sua base dos 1.000 assinantes que você tem. Esse cara está preocupado em estar com 25 mil assinantes, ele não está preocupado com você. Ele está preocupado com o que você falou, é dentro da empresa dele. Sim. Né? Então, por isso que os eventos são importantes, onde a pessoa possa se relacionar com outros estados. Se ela tem tanto receio da mesma cidade, do mesmo estado, vai para os eventos. Tem outros estados que basicamente não vai ter nenhuma interferência, ele não vai ter problema. E aí é onde ele vai começar a ter, né, um olhar diferente, é onde ele vai começar a ter uma abertura diferente. Né? Então começa dessa forma, para depois você pensar, né, no seu local ali. Sem dúvidas. Eu acho que o foco de cada vez mais tornar uma empresa profissional com foco no cliente, né? Saber formular preços, mas nesse ponto de participar das associações é muito importante. Eu tenho um amigo dentro da Telecom, vou até falar o nome dele, quero mandar um abraço para o Leandro Quintão, que é parceiraço nosso aí, do mundo de Telecom, que ele fala isso, é necessário você participar, você ter métricas, né? E as associações tem muito disso, José. Do pessoal, qual que é o meu índice de churn? Qual que é a saída? Por que está cancelando, né? Está cancelando e por quê? Quais são os motivos que está ocorrendo, né? E trocar informação de quem está vencendo. Se nós temos provedores de 20 mil assinantes com a mesma quantidade de rede, né? E um provedor consegue vender 1.000 acessos por mês. Claro, é um exemplo hipotético aqui. Sim. E o outro consegue vender 350 acessos. Qual que é a diferença? O que ele tá sabendo a mais, né? Então é necessário os provedores se unirem mesmo, entender, né, quais são as estratégias, né, as estratégias comerciais hoje que nós basicamente temos falado é de PAP, mas tem outras frentes, né? A frente de marketing, né? Trabalhar a visibilidade dele na rede social, a visibilidade dele na cidade. Eu vejo provedores utilizando diversas estratégias de marketing que faz aparecer e que talvez está nessa diferença entre um que vende mais e outro que vende menos. E isso que você falou é bacana porque é o que a gente bate diariamente ali com os provedores que a gente atende. Que às vezes eles pensam que uma ação vai substituir a outra. Cara, o que eu vou fazer o porta a porta e não vou fazer mais o marketing. Eu vou colocar um outdoor
e não vou pagar o tráfego pago. Não é uma ação substituir a outra, não é um canal de aquisição. Todos eles são complementares, você precisa fazer todos, porque em um você vai trazer X clientes, o outro você vai trazer, né, Y, então todos eles você vai trazer um pouco. Então você só vai refinando esses canais. Mas é claro, não é desde o começo que você tem investimento para você poder fazer todos, né? Então você precisa fazer um bem feito, só que você precisa diversificar, você precisa estar no porta a porta, você precisa fazer o marketing, você precisa fazer o tráfego, você precisa ter uma equipe de vendas lá dentro, né? Então é onde o pessoal erra bastante. Se fosse para escolher, traz um cara para ser vendedor e não para trabalhar no reativo, né? Sim. Poxa, chegou e tirou o pedido, que é Sim. igual você comentou. Então eu acho que é isso aí. A gente precisa ter essa diversidade de canais de aquisição e nenhum substitui o outro, né? Eu acho que todas as estratégias de marketing, ela vai tentar trabalhar a credibilidade do provedor. Sim, com certeza. Ela vai querer trabalhar a credibilidade dele, né? Olha, vai querer mostrar o quanto aquele provedor marca confiável, né? É confiável. Mas esse é um trabalho que dentro do processo comercial ele está no campo de visibilidade. Então, ele ter o carro plotado é para que a pessoa vê o carro um dia, talvez ela não vai comprar naquele instante. Exato. Né? E às vezes ele vai ver uma propaganda na internet... Nem por isso vai comprar na hora. Não vai comprar na hora, mas qual que é o trabalho que está sendo executado? O trabalho de visibilidade. Você está deixando a marquinha na cabeça dele. Exatamente. E o vendedor PAP, que muitas vezes acha difícil esse trabalho, ele está fazendo ali, além dele estar fazendo o trabalho de visibilidade em relação à empresa que ele trabalha, ele também está fazendo o seu marketing pessoal. Muitas vezes as pessoas não vão comprar na hora. Eu sempre digo que quem sai para vender acaba que não vende. Por quê? A grande realidade, regra número 1, ninguém quer comprar nada de ninguém. Quando alguém percebe que você está querendo vender algo para ela, ela sai fora. Ela fecha uma barreira. Quer um exemplo agora? Agora, nesse instante, seu telefone toca, é uma operadora de telecom. Recusa na hora. Por quê? Porque inconscientemente nós já percebemos que alguém está querendo vender algo para nós. Entendeu? E é tão verdade isso que nós novamente falamos sobre o relacionamento, né? Até parece que é repetitivo, mas você sabe que aquela pessoa que vai te ligar, se você atender, ela não vai te ligar de novo. Nunca mais. Nunca mais. Então é nesse ponto que novamente nós voltamos no relacionamento, né? Exato. São pontos que o provedor ele precisa entender que o processo comercial dele é um processo. Sim, exato. Eu fui só para exemplificar também, a gente ir para outro tópico, eu fui no final de semana passado comprar umas rações ali pro dog, né, pro doguinho. E na hora que eu saí, tinha um rapaz vendendo trufas ali, né, muito próximo do shopping. E na hora que ele me abordou, com as trufas, né, ele falou que as trufas era para poder pagar a mensalidade do futebol dele, né? Então era esse o motivo dele estar vendendo as trufas, ou seja, ele não quis me empurrar o chocolate. Ele quis contar. Ele poderia muito bem falar que era por causa de uma doença, como muita gente faz, né? Doença, não sei o quê, não. Só que, ou seja, é o trabalho dele. Ele não teve o receio de falar, não, vou pagar a mensalidade do meu futebol. Ele foi sincero. Ou seja, ele tá passando um problema e ele tá querendo resolver, né, esse problema. Então, acho que é isso. O vendedor, ele precisa se apaixonar pelo problema. A gente queria comprar o chocolate? Não, mas é o contexto, é a história. Então a gente compra a história, a gente compra o relacionamento, né? Não é o produto. Então é muito bacana isso aí. Você tá falando isso, eu quero compartilhar também, né? Pra gente fechar. O que aconteceu comigo esses dias? Fui abastecer o carro, aí eu saí, parei no semáforo, chegou um rapaz, senti uma sombrinha, né? Tava no sol, uma sombrinha assim, coberta. Um rapaz com uma paçoquinha me abordou, todo alinhado, né? Cuidando da imagem pessoal, eu achei o máximo. E aí ele pegou e me entregou um joguinho bem alinhadinho assim de paçoquinha. Entregou e falou: senhor, eu estou querendo pagar o meu curso de técnico em informática e os meus pais não têm condição. A paçoquinha eu não estou vendendo, eu estou te dando. Estou confiando. Se o senhor sentir no coração, faça um Pix para mim de R$10. O número já estava assim, né?
Ó o pitch. E pegou e falou, estou te dando. Alinhado. O que você acha que eu fiz? Na Falei, hora. Cara, Pitch assertivo. O número do Pix dele era o número do celular. Eu mandei uma mensagem elogiando para ele. Exato. E, além do Pix, mandei uma mensagem elogiando. Né? Então, você vê qual a importância da boa abordagem, né? Exato. Né? Então, e ele realmente estava querendo assim, muito semelhante às histórias. Então, eles estão melhorando isso. Então, poxa, não é porque a pessoa tá vendendo uma paçoquinha, tá vendendo uma água que a gente tem que menosprezar o trabalho dela, né? É um trabalho. Sim. E muitas das vezes, igual você falou, ela entendeu que é um trabalho, ela tava bem vestida, né? Ela não tava ali, né? A gente sabe, né, das condições ali que tá querendo te empurrar algo que a gente sabe como funciona. Mas não, ela entendeu que é um trabalho e ela tá bem vestida. Ela não simplesmente chegou e falou, pô, uma paçoquinha, não sei o quê, né? Então, ela se portou como uma pessoa, como um profissional. E, ou seja, aí você vê nitidamente uma pessoa que vai dar certo. Sim, com certeza. Você já consegue observar o futuro dela, né? Mesmo que momentaneamente você fala, olha, realmente essa pessoa vai vencer. Exato. Se continuar dessa forma. Exatamente. A maneira como a pessoa enxerga é diferente. Sim, né? A maneira como ela se vê é totalmente diferente do que o comum, né? E isso a gente vem debatendo aqui, eu ouvindo vocês falando, realmente, né? É aquilo de... Uma vez perguntaram para um pedreiro, o que você faz? Ele falou assim, cara, eu tô construindo o maior estádio de futebol do mundo. Diferença. Aí perguntaram pro outro cara, o que você faz? Eu coloco tijolo em cima do outro, um em cima do outro, coloco massa, eu sou pedreiro. A diferença de percepção do trabalho que cada um tem. E o pitch é totalmente atrelado a isso aí. A maneira como o cara vai colocar vai significar vender ou não. Como o José falou, a gente vê muito provedor querendo achar bala de prata. Bala de prata é um negócio mágico que eu vou colocar. E eu digo historicamente por que isso acontece no provedor. Porque quando a gente entrou a gente teve a passagem da via rádio para fibra ótica, era uma bala de prata. Era só você falar que era... fibra ótica que vendia no mesmo... o cliente ia desesperado atrás daquilo ali, porque se criou um negócio de que era a melhor internet possível no mundo. Então, existia essa bala de prata. E o provedor, com isso na memória, eu quero achar outra bala de prata, eu quero outra fibra ótica, que eu não quero ter o trabalho de vender. Eu quero simplesmente falar que eu tenho um negócio aqui e as pessoas venham loucamente atrás desse produto. E hoje, infelizmente, não existe mais. Eu falo com certeza, não existe e não vai existir pelos próximos 10, 15 anos. Esquece. A internet, na verdade, estava sendo uma crescente, né? Na Ela realidade, vinha pra cima, né? Eu me lembro, quando eu trabalhava na parte técnica, que a empresa que eu trabalhava, ela atendia com internet via rádio, tava tranquilo a pessoa que falava, olha, parou a internet hoje? Olha, daqui 72 horas nós vamos, né? Hoje, aconteceu na mesma empresa, depois que já tinha mudado para fibra óptica, que o cliente, depois de 4 horas estava parado, ele estava no Procon. Exatamente. Então, o consumo e o padrão mudou totalmente. E as pessoas se acostumaram, né? A internet. Nós pegar ali o início da internet, até o perfil. Nós pegar ali em 2010, 2011... O que a pessoa tinha na residência? Ela tinha um computador, ela não tinha... Não existia Wi-Fi, Wi-Fi não existia. 2011, 2012, as pessoas que tinham um notebook já era diferente. Já era diferente. E aí depois popularizou com os smartphones, né? Então tá tudo na palma da mão e tal. Antigamente a pessoa tinha que ir lá na sala dela para acessar a internet. Hoje ela acessa deitado na cama dela, a qualquer instante, a qualquer horário. Exato. Né? Então... a percepção dela ficou mais aguçada. A percepção de tempo diminui, né? Diminui. E o que eu vejo? Que essa crescente de smartphones, de notebooks aí e tal, que o via rádio era diferente, muitas vezes era aquela plaquinha no computador instalado para ter um ponto de acesso, naturalmente criou uma crescente. E a pandemia acelerou esse processo. Enquanto todo mundo estava fechado, os técnicos estavam na rua fazendo instalação. Era home office para lá, meeting para cá. Então, era dessa forma que era tratado. Né? E pós-pandemia, eu vejo que a dificuldade dos provedores, elas estão atreladas em conseguir vender, mas é que, na verdade, todo mundo tem internet. Então, chegou a todo mundo, né? O produto. Chegou a todo mundo. Então, quem viveu essa crista, essa onda de crescimento, estava acostumado com isso, que era, como você falou, a bala de prata. Né? Então,
Foi um momento em que virou via rádio para fibra. Todo mundo já estava ali com um cabo óptico, né? Atendendo o cliente. Sim, sim. E aí você tem uma pandemia que vende. Depois os concorrentes venderam, todo mundo... O mercado se estabilizou. Então, agora rouba monte. E assim, eu volto a falar que quem tem os processos é que vai se sobressair. Sim. Cássio, você que viveu as duas pontas ali, tanto né, o lado do provedor, mas também como fornecedor, Sim. o que você pode falar, né? A gente está falando da mudança de tecnologia de rádio para fibra. Né, que isso aí não é um diferencial e já deixou de ser faz algum tempo. Mas o que você pode dizer? O provedor que ele utiliza no material de marketing dele, a questão dele colocar que o dele é o Wi-Fi 6. Você que viveu as duas pontas, mencionar no marketing hoje, mencionar que esse provedor vai entregar para o assinante um Wi-Fi 6 é diferencial? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitos provedores de internet, para divulgar os planos, né, deles, a gente que está ali fazendo todo, né, o material artístico deles para divulgação, eles solicitam ali que a gente coloque, né, no panfleto dele que o dele é o Wi-Fi 6. Isso é um diferencial na sua visão? Eu acho que o diferencial tem que ser algo diferente para o cliente. Qual a percepção que o cliente vai ter em relação a ser o Wi-Fi 6? Muitos vão falar que fornece uma rede mesh. O cliente sabe o que é isso, né? Se o cliente souber, tudo bem. Eu acho que o cliente precisa entender o que ele está comprando. É o que a gente pensa também. É um nome bonito, a gente que vem do conhecimento técnico de dentro para fora faz total sentido. Mas é o que você falou, de fora para dentro, o cliente sabe o que é isso? Ele sabe qual é a diferença que proporciona na experiência dele ser o Mesh, ser o Wi-Fi 6? Se o seu assinante souber o que eu duvido que ele saiba, aí tudo bem. Mas a dona Joana, que mora lá no canto, senhorinha aposentada de 70 anos, pra ela, se é Mesh ou se é 6, até você perguntava, seu filho usa o Wi-Fi Mesh, o que você acha disso? Ela vai falar assim, é desse jeito que começa a usar essas coisas erradas, né? A resposta vai ser essa. Então, assim, eu acho que não vai ter muito efeito com ela. Ou ela pode pensar, não, eu vou contratar, poxa, eu tinha um Wi-Fi, agora são 6. Agora são 6, ela vai achar que vai vir 6 roteador, né? Eu acho um diferencial, nós estamos falando de Wi-Fi 6, mas eu acho um diferencial dos provedores que eles, por exemplo, cabiam todos os dispositivos da casa. Isso é interessante. Isso muda, porque às vezes uma vó contrata a internet na casa dela para os netos estarem ali assistindo o YouTube. Uhum. Né? E aí os netos chegam para assistir o YouTube. Primeiro, a TV dela está distante do roteador. Ou às vezes não tem um cabo. Muitas vezes ela não vai continuar com o provedor simplesmente porque, sei lá, tem um DNS errado setado na TV dela. Então a preocupação em conectar realmente o cliente, entender a necessidade dela, é aí que o técnico é a pessoa, é a cara da empresa que tem que ter essa percepção no dia que está no cliente. Não, porque muitos clientes, eles reclamam e não falam por quê. Exato. Fala, olha, a internet está ruim. Mas qual que é o motivo, né? Então, Exato. Mesmo no setor atacado, como você me perguntou, eu tenho provedores na minha carteira que são muito técnicos, que me dão um diagnóstico do que realmente está acontecendo. E eu tenho um provedor que o cliente dele do bairro que está a 7 quilômetros da base dele reclama, ele não olha nada e ele liga para o fornecedor, fala, olha, tá com algum problema? Então eu acho que mais fácil terceirizar daí o problema. E no processo de suporte, que acaba nesse processo comercial, como eu gosto muito de feedback do cliente, eu me envolvo com isso. E eu quero. E sempre que tem uma reclamação que é esse cliente, por exemplo, que está distante, se tem 3, 4, 5 clientes desse provedor que está reclamando, eu falo passo a seguinte fala para eles. Eu questiono o seguinte: me vai no seu pior cliente e vamos tentar resolver, vamos tentar achar o que é isso. E aí é bateria de teste. Porque muitas vezes o pior cliente
tá com um cabo de rede mal feito. Em algo que é determinante para ele. Com certeza. Crimpou as cores erradas. Crimpou as cores erradas. Às vezes o cliente que tá reclamando um monte, não é ele que tá reclamando, é o filho que joga. E aí ele não tem o videogame dele não tá está conectado como deveria ser. Era um momento de sossego pros pais, aí não tá funcionando. Aí esse filho reclama pro pai, o pai fala, olha, tá ruim. Muitas vezes o pai nem entendeu o que é isso, qual que é a real reclamação. Né? Então, e buscar isso, né? Sim. Buscar isso. Mas eu acho que o diferencial de qualquer provedor, ele tá relacionado ao atendimento, sabe? É relacionamento. Hoje é cuidar de gente, cuidar das conexões, realmente. Então, o Wi-Fi 6 é importante, tá escrito lá no marketing dele? Pode estar escrito. Olha, trabalhamos com os melhores equipamentos do mundo, do mercado. Eu acho que isso faz parte. Mas eu acho que o diferencial mesmo é no atendimento cordial, é cuidar das pessoas. Não é só sobre conectar cabos, né? Conectar pessoas, né? Essa é a diferença. Com certeza. Foi-se o tempo que era só o cabo ali. Quem já falou dessas duas ondas aqui, onde a pessoa e o cliente buscava. Hoje, o relacionamento... Engraçado, a gente comentou isso no começo e parece que o provedor esqueceu um pouquinho do que diferenciou ele da operadora. Porque foi o relacionamento que fez o provedor nascer. Está próximo, né? Está próximo. E aí o que eles querem fazer agora? Cortar o relacionamento. Eles querem automatizar tudo e colocar um robô e uma URA e eles querem se transformar na Claro. Mas eu acho que tá tudo bem. Tá tudo bem eles automatizar, porque eles precisam disso. Só que é saber o que eles vão automatizar. Exato. Não é automatizar aonde era o melhor diferencial dele lá atrás. Ele tem que automatizar dali pra trás e fazer o que você comentou lá atrás, bem no começo, né? Que é o quê? O técnico, ele vai na casa do cliente já com ativação feita. Ele vai só pro relacionamento, ele vai buscar realmente os diferenciais. Então é isso, eu não vou terceirizar isso aí. Eu não vou colocar uma IA para fazer isso aí. Não é se preocupar com essa questão. Não, isso aí é um tempo investido. Exato. É terceirizar coisas triviais. O envio do boleto, o lembrete de cobrança. Mas eu acho que o grande diferencial hoje é o motivo que ele cresceu, que é o relacionamento, que é o atendimento, que é estar próximo, que é entender o que o cliente precisa. Hoje, no setor atacado, é assim também. Nós buscamos entender quais são as necessidades do público-alvo. Com certeza. Né? Então, nós conseguimos resolver, né? Então, tem um processo ainda, como nós estamos falando de comercial, de vendas, e é a área que eu atuo hoje, que é o corporativo. Muitas empresas, ela tem uma conexão banda larga, por menor que seja a empresa. Ela tem uma conexão banda larga no seu estabelecimento. O vendedor, o comercial que vai lá vender para ela, poderia perguntar, mas empresa, você só tem uma conexão? A internet é relevante para o seu caso, você não tem que emitir nota? E o dia que bater um caminhão aqui e levar esses cabos embora, você vai ficar sem? Não é interessante você ter o segundo? No mínimo? No mínimo, um segundo, porque isso aqui faz parte da sua operação. E, Arthur, por uma empresa, aí o target de 100, 150 reais... É nada. Não é nada. Então, nós temos aí um insight de vendas para quem vende banda larga para empresas. Exato, né? Exato. Então, por isso que eu falo, é sempre contra-atacar aquela necessidade que ninguém pensou, né? Porque realmente o empresário vai falar, olha, sabe que isso aqui faz sentido, né? Então é importante trabalhar sempre mesmo em cima do que as empresas precisam, seja no setor residencial, seja no setor corporativo e o atacado, que é hoje que eu atuo. Exato. Eu acho que, antes da gente fechar, né? A gente tá na finalização aqui, mas eu acho que eu pensei numa ação aqui para os provedores, para a gente unir os provedores que são afastados, né? Que basicamente tem receio de conversar com seu concorrente. Mas eu acho que essa ação, ela é uma ação prática que todos eles concordariam, que é deixar de ter cliente ruim, porque o cliente ruim vai no seu provedor, aí fica lá 3 meses, vai para mim, vai para ele e entra num ciclo.
Então a gente vai criar um evento onde dentro desse evento ele vai ser os concorrentes que se odeiam, mas eles estão buscando uma ação em conjunto, que é manter um grupo de WhatsApp e listar todos os clientes ruins. Ó, esses aqui ninguém vai atender. Só uma blacklist de cliente ruim. Porque é onde é a maior dor de cabeça e é onde todos eles perdem perdem de fato tempo, dinheiro. E não é nem tempo das mensalidades, é tempo do equipamento, do investimento que foi lá na casa dele. Hora técnica. Exato. Então, às vezes você vai reduzir preço para migrar um cliente que é ruim. Aí você gasta, todo mundo gasta. Então, às vezes pela necessidade, como o provedor está começando, né? Ele tá ali, ele abre os horizontes, ele quer contratar, ele quer fechar a internet ali, né? Com mais gente para ele poder ter um target, melhorar a infraestrutura. Só que eu acho que é onde ele erra mais, porque ele não consegue visualizar se o cara ele é um bom cliente ou não. E ele precisa buscar isso, ele precisa investigar essa situação, senão é muito tempo investido. Sim. Você que teve essa experiência, eu acho que você pode até complementar em cima disso, porque é muito tempo investido, é muito cliente que suja uma base, que tem lá, poxa, eu tenho 1.500 clientes, 150 é nesse intuito, paga um mês, deve um, paga o outro. E aí ele joga com o regulamento embaixo do braço, porque ele sabe que ele tem, diante da Anatel, esse respaldo. Sim, eu conheço uma cidade onde os provedores, eles têm um grupo, né, para se conversar, para se falar. E, novamente, como nós falamos, os processos de vendas que eu vejo é o seguinte, de provedores reais que eu acompanho. O pessoal não aprova cadastro inativado. Ou se aprova, não aprova quem está registrado em outro provedor. Então, é uma questão mesmo de se conversar entre né, pra você ver como é importante a união. E nem é uma brincadeira, né? Eu tava até brincando, mas é uma realidade. É uma realidade, porque hoje o problema é mesmo a inadimplência, né? Então, as pessoas conectam, como você falou, se perde muito tempo, é muito trabalho, né? Então, imagina, passar cabo na rua, leva né, e sobe escada, desce escada, coloca o equipamento caro, né, faz uma instalação com carinho, muito bem feito, trabalha com rede mesh, cobre toda a casa e não recebe. e aí pensa que o caro é os 2 meses que o cara fica inadimplente. Não, isso aí não é caro. Sim. Caro é o equipamento, Sim. Caro é o tempo do seu técnico que você teve que pagar, é o registro CLT dele, é as noites, é a chuva, é a fibra rompida que esse cara reclamou algumas vezes. Então isso que é o mais caro, né? É o caminho até ali que foi caro, né? Exato. Aí fica a ideia aí, fazer o Serasa da Telecom, para alguém do desenvolvimento aí montar e lançar uma startup aí do mercado. Fica aí, ó, na próxima feira, né? O José lançou a ideia, cobra royalties, cobra royalties. Pessoal, sobre o nosso episódio seria isso, foi muito bom. Cássio, agradeço mais uma vez por ter prestigiado a gente com a sua presença, passado toda essa informação, essa bagagem, e a gente debateu, assim, pontos muito importantes aqui que o provedor precisa se atentar. Não tem mágica, a gente sempre repete, a gente não tá aqui para dar fórmula mágica, para ensinar bala de prata, a gente tá aqui para debater temas que realmente são relevantes e coisas que talvez no dia a dia, apagando um fogo ou outro ali, a gente deixa de enxergar. Por isso que a gente traz essas ideias aqui pra gente elucidar. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo aqui, encaminhar para os seus amigos. E agora eu deixo aberto para o Cássio aqui para ele se despedir, deixar suas redes sociais. Pode fazer o seu jabá aqui, Cássio. Muito obrigado, Arthur. Eu quero agradecer o Grupo Intellect, na sua pessoa, Arthur, na pessoa do José, que são parceiros de longa data, né? Já, inclusive, indiquei clientes para a Intellect, que tive bons feedbacks, né? E fico feliz por isso, pelo grupo estar pujante aí no mercado de telecom. Né? Estou muito feliz por estar participando desse podcast com vocês. Acho que realmente foi um papo muito legal, né? E para quem quiser me seguir nas redes sociais, meu perfil é Cássio_Miranda, e o da empresa, que é a Giganet Telecom, é o @IPGiga, né? Eu agradeço vocês novamente, imensamente, e todos que puder curtir aí conosco. Valeu, Cássio, né? Obrigado. A gente que agradece também mais uma vez.
Foi bem bacana. E é o que o Arthur falou, né? A gente tá aqui não é para passar a fórmula mágica, mas é justamente para compartilhar as experiências que pessoas do ramo já viveu e que através dessas experiências possa fazer sentido para outras pessoas, né? Para outros provedores. E é isso. Vamos pro próximo. Show de bola. Se você acompanhou o nosso episódio até o fim, comenta aqui então. Mais mega faz a diferença ou não? Deixa aqui que foi o começo da nossa conversa. Grande abraço, Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchauzão.